consolo, abrigo, força e refúgio é o Senhor. Com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Canta isso pra ele, diga: aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder. Onde ele não seria, talvez, bem tratado ali naquele lugar. E a mulher que conversa com ele, depois que toma, da água que Jesus quis dar a ela, se transformaria numa grande evangelizadora no seu vilarejo. Então nós aprendemos aqui que Cristo tem desejo que nós também estejamos aonde é necessário que a igreja esteja. É muito bom a gente chamar as pessoas para virem ao culto, mas a igreja tem que ter definido uma estratégia clara de ir aonde é necessário também. Não é só esperar que o pecador venha ao encontro de Cristo num culto como esse, com tudo climatizado, tudo arrumadinho. Não, a igreja precisa pensar assim: puxa vida, se Jesus decidiu correr o risco, se ele diz na palavra que ele achou necessário passar por ali, é porque ele tinha uma vida ali para ganhar, tinha uma pessoa ali importante para Deus, E que bonito, que bom que Jesus fez isso para nos ensinar. Não basta querer que as pessoas venham, é necessário que a igreja desenvolva também formas da gente ir ao encontro de quem está precisando ouvir a palavra do Senhor. Bom, então agora eu vou pregar sobre algumas formas, pelo menos 5 ou 6 maneiras que você precisa pedir a Deus, uma delas, para que Deus te use. Você não precisa ser especializado em tudo que eu vou falar aqui, mas você vai ver que pelo menos uma dessas maneiras o Espírito Santo já quis, ou muitas vezes quer, usar você com esse método, desta forma, e às vezes você trava, e não compartilha, e não evangeliza, e não deixa Deus te usar. E eu vou aqui citar alguns métodos que eu vi e que estão presentes aqui na história de alguns dos nossos irmãos na Bíblia Sagrada. A primeira delas, irmãos, é o método de confrontação. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, mas eu vou pegar aqui o texto de Pedro, O apóstolo Pedro usou mais de uma vez o método de confrontar o pecado das pessoas para enaltecer o nome de Jesus. Se você tem realmente, às vezes, liberdade com alguém, o método da confrontação é o estilo de Pedro. Pode ser o seu estilo. Sabe aquele crente que não consegue ficar calado quando vê um absurdo? De repente, essa sua personalidade, essa sua altivez, essa maneira que você tem, pode ser uma forma que o Espírito Santo goste de usar eventualmente, não é verdade? Para alguém conhecer Jesus, você confrontar o pecado onde ela está, você dizer o que ela está fazendo de errado, você confrontá-la, como o nosso irmão apaixonadamente reagiu quando foi cheio do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos. No seu primeiro sermão, a Bíblia deixa claro que ele pregou aos homens de Israel, dizendo: escutem estas palavras, Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, entre vocês fez milagres, maravilhas e sinais, e vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou. Ou seja, é um método de evangelismo, vou brincar aqui agora, pé na porta. É você ver que a pessoa está com a vida avacalhada. É você ver que a pessoa está com relacionamentos que não fluem. É você ver que a pessoa está com a vida amarrada por causa do pecado. É você ver que o diabo está escravizando alguém. E não ter coragem, não é? De confrontar o erro das pessoas
pelo nome do Senhor Jesus, para Ele ser glorificado na vida de alguém. Às vezes, irmãos, não adianta rodear, não adianta ficar enrolando, né? Você vai ter que em algum momento usar o método do nosso irmão Pedro, que cheio do Espírito Santo confrontou o pecador com o seu pecado. Às vezes a gente tem medo de falar, né? Sobre o pecado de alguém. Às vezes a gente tem medo de confrontar alguém que está vivendo longe do Senhor e falar de pecado. Esse método do Pedro foi usado muito tempo pela igreja, né? Quem aqui talvez não teve uma experiência, por exemplo, de ouvir alguém dizer assim: você tem que aceitar Jesus, porque senão você vai para o inferno. É o método de confronto mais comum na minha época de carreira cristã iniciada, né? O pessoal falava do inferno mesmo. Ó, o negócio é que você aceita Jesus, porque senão você vai para o inferno. E você acha possível alguém aceitar Jesus ouvindo um tipo de confronto como este? Pois eu te digo que sim. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa, ele é engenheiro de formação e tudo mais, e ele me contou como é que foi a experiência dele. Ele falou que ele era um homem muito arrogante e tudo mais, e que num determinado dia, uma funcionária, alguém de uma empresa, chegou para ele, do coquezinho, e falou com ele assim: olha, eu sou engenheiro aí e tudo mais e tal, mas deixa eu contar para o senhor uma coisa aqui. Eu sou serva de Jesus, eu tenho uma palavra para dar para o senhor, curta e grossa. Se o senhor não aceitar Jesus, o senhor vai para o inferno, viu? Ele olhou ela assim, de cima a baixo, assim, ignorou, foi embora. E aquilo ali ficou martelando o coração dele. Como é que aquela senhora teve coragem de falar um trem desse comigo? De onde que ela tirou isso? Que inferno, eu que sou um homem tão bom, eu sou um homem tão assim. E aquilo ficou martelando a vida dele, porque essa doninha usou uma estratégia de evangelismo, de confronto. Mas não foi ela que ganhou ele para Jesus. No futuro o Espírito Santo usou outra pessoa, e a outra pessoa foi usada pelo Senhor para complementar o que aquela senhorinha confrontou ele com seus pecados, e aquilo ficou gravado. Mas ele tem até hoje que o começo da sua conversão foi uma palavra dessa, de confronto. E às vezes nós temos medo de confrontar o pecador com o seu pecado no nome do Senhor Jesus. Mas essa foi uma forma que o nosso irmão Pedro usou para poder nos ensinar que às vezes o evangelismo se dá no confronto. Você está fazendo errado diante de Deus. Você não deve fazer assim com a sua vida, porque Deus está olhando o que você está fazendo. Você precisa tomar uma posição com Deus, porque Deus, Ele é amor, porque Deus está querendo salvar a sua vida, e você precisa largar essa vida de pecado. Bom, o método de confrontação foi esse. O método pedagógico, o apóstolo Paulo, além de usar também o método de Pedro em outras ocasiões, o nosso irmão apóstolo Paulo foi um dos apóstolos, podemos dizer assim, mais disciplinados e intelectuais do cristianismo. Há quem diga que as missões cristãs de fato se deram porque o apóstolo Paulo, sabendo do grego, do hebraico e as línguas da época, sendo estudado, né, tendo estudado aos pés de Gamaliel, foi uma conversão, além de milagrosa e sobrenatural, foi uma conversão muito poderosa para o evangelho, para o cristianismo inicial nos primeiros séculos. Por quê? Porque o apóstolo Paulo não se dobrava facilmente à cultura helênica, aos gregos da época. Inclusive, o apóstolo Paulo, em Atos 17, ele vai usar essa lógica grega, né, para poder evangelizar os atenienses. Então, muitas vezes, você não é um evangelista ou não gosta de evangelizar no modo da confrontação, mas você pode usar a lógica para ajudar a pessoa a sair do buraco espiritual. Qual a lógica é essa, pastor? A lógica do amor, a lógica da palavra de Deus, pragmatismo da palavra do Senhor, que é aplicada em nossa vida, funciona para muita coisa. E o apóstolo Paulo ali, no meio dos nossos irmãos que estavam ali naquele evangelismo em Atenas,
teve oportunidade de, no meio de muitos ídolos dos atenienses, ali naquela cultura que até hoje é uma cultura que ainda guarda os seus valores e de alguma forma trouxe para nós muitas coisas da filosofia, muitas coisas das artes e muito pensamento que até hoje é grego, né? Greco-romano ou grego. Ele agora fluente nas línguas daquela época, tinha acesso, trânsito fácil. Ele então usou deste método, né, intelectual, esse método de evangelismo pedagógico, né, de usar a lógica. Ia para as sinagogas, estratégia de Paulo, ia para as sinagogas, ver como é que os irmãos estavam trabalhando os textos ali, e de repente ele lançava uma questão, por exemplo, básica. Vamos falar sobre a ressurreição de Cristo? Vamos falar sobre a ressurreição dos mortos? Quando Paulo levantava um assunto desse, né, em uma cultura que não favorecia a morte, né, que favorecia o belo, favorecia o corpo, a estética, a vida, o apóstolo Paulo certamente chamava a atenção das pessoas. Então, com aquela palavra, ele conseguia a atenção de muitos, a rejeição de alguns, mas diz a Bíblia, irmãos, que sempre, quando o apóstolo Paulo visitava as sinagogas, e ali começava, quando ele estava ali também em Atenas, e ali começava seu discurso, além de não agradar a todos, alguns ficavam contrariados, alguns se interessavam pelo assunto, ou seja, queriam discutir com ele um pouco mais para entender o pensamento dele. A Bíblia sempre diz, né, que alguém passava a crer em Cristo depois que o apóstolo Paulo, logicamente, depois que o apóstolo Paulo, com o conhecimento que ele tinha, conseguia a atenção e colocar ali a palavra do Senhor na mente e no coração das pessoas. Às vezes você não é um evangelista de confronto, mas você é um evangelista que deve colocar no coração das pessoas a lógica de servir a Deus, a lógica do Cristo vivo nos dias de hoje, a lógica da prática de fé nos dias de agora, não é? E pedagogicamente, amados irmãos, quantas pessoas querem aprender? Eu sei que muitos, quando você for falar de que o Espírito Santo nos dará a conhecer depois, são os que creem em o nome do Senhor Jesus, a partir da nossa prerrogativa de evangelização, ainda que seja de forma pedagógica, de forma lógica, com carinho. O que você tem dúvida? O que você não entende? O que você não entendeu? Deixa eu te explicar um pouquinho do que eu sei acerca das Escrituras. Deixa eu explicar para você um pouquinho do que eu sei acerca de Jesus. Deixa eu falar um pouquinho para você sobre a história da Bíblia. Às vezes você tem bagagem, às vezes você tem conhecimento, às vezes você tem uma certa envergadura e tem medo de falar, vergonha de falar. E mesmo que Deus coloque alguém do seu lado com vontade de aprender, você acha que não é um bom método começar pelo intelectual, pela pedagogia, né, dali do ensino. E às vezes você perde a oportunidade de fazer o nome de Jesus soar muito interessante no coração e na vida de alguém. Quem está comigo até agora, diga graças a Deus. Como é que eles invocarão, né, irmãos, se a gente não for lá, né? Como é que eles crerão se a igreja não pregar, né? Como é que eles irão se não for ninguém até eles? Então, nós temos que responder essas questões aqui. Uma outra maneira que talvez você possa usar, essa eu acredito que Deus possa usar, todos nós com mais frequência, é o método do testemunho pessoal. Teve um moço que foi curado por Jesus em João capítulo 9, e ele foi curado da cegueira de uma forma milagrosa. Jesus Cristo fez ali cuspiu, fez um barro e os discípulos começaram perguntando lá em João 9 sobre esse cego de nascença. Ele era cego de nascença. Os discípulos curiosos, ouvindo ali Jesus: "Ô Jesus, como é que esse moço nasceu nessa condição? Foi os pais dele que pecaram? Ele que pecou?" Havia uma concepção de que a doença, né, ou que algum tipo de marca física pudesse ser consequência do pecado. Mas como aquele ali, né, já tinha nascido naquela condição, aí eles começaram a imputar então a ideia assim, de uma maldição, né?
tem uma maldição que os pais trouxeram para esse menino, para ele nascer e viver como alguém cego de nascença. Aí Jesus vai falar, não, nem ele, nem os pais dele pecaram para ficar ele nessa condição. Mas isso é para a glória de Deus. Vem cá, moço, vem cá. E fez ali um negócio ali, pôs ali no olho dele, foi curado. Milagrosamente ele foi curado. Alguém que sabia perguntou, oi, como é que você está? Estou bem, fui curado. Então, quem te curou? Eu não sei quem foi. Alguém falou para mim ali, pôs a mão no meu rosto e me curou. Não pode, hoje é sábado, nós temos que resolver isso aqui. Vão levar você ali nos religiosos. Aí levaram esse cego de nascença na presença dos religiosos, os fariseus ali, todo mundo reunido, e eles queriam saber quem é que curou. E aí, meus irmãos, a gente vê nascer aqui uma estratégia muito forte de evangelismo, que é quando você domina o seu testemunho pessoal, aquilo que Deus fez na sua vida. E se você, querido irmão, lê o texto de João capítulo 9, você vai descobrir que esse homem foi coagido, né? Esse homem foi exprimido, mas o testemunho dele ter sido curado foi mais forte do que qualquer objeção. E no final das contas eles queriam dizer assim, olha, mas você não podia ser curado no sábado? Tem tantos dias para fazer milagre, por que você foi curado no sábado? Ele falou assim, olha, o negócio é o seguinte, eu só sei que quem me curou no sábado é que tem que responder isso aí, porque quem me curou no sábado, você tem poder de curar em outros dias, mas me curou no sábado, você tem que perguntar para ele. Então, queridos irmãos, às vezes o nosso testemunho pessoal, a obra de libertação que Deus fez na sua vida, a transformação pessoal que Deus operou em você, né? A libertação dos pecados que outrora te afetavam, as condições que você vivia espiritualmente antes de entregar sua vida a Cristo, são fundamentais. Você precisa saber e ter consciência de onde Jesus te tirou, como Ele te encontrou e como você está agora, porque de repente não vai dar tempo de você confrontar a pessoa com o pecado dela, de repente não vai dar tempo de você ser muito pedagógico com a pessoa, mas dá tempo de você contar como é que era a sua vida sem Jesus e como é que está a sua vida com Jesus. Como é que era a sua vida sem perdão dos seus pecados e como é que é a sua vida agora, você perdoado dos seus pecados. E o testemunho pessoal é algo simples de você gravar. Talvez você não grave aqui toda a palavra do Senhor, talvez você não saiba todos os textos sagrados, mas você sabe muito bem o que aconteceu na sua vida quando Jesus entrou na sua vida. Alguém precisa saber o que Jesus fez por você. Alguém precisa saber que foi numa segunda, foi numa terça que Jesus te tocou, foi numa quarta. Alguém tem que saber o que aconteceu na sua vida depois que você entregou sua vida a Cristo. Eu tenho certeza que para o bem do reino do Senhor, a sua vida não piorou depois de Jesus entrou nela. As lutas podem ter aumentado, mas a sua vida nunca piorou. A sua vida sempre melhorou, porque algumas lutas são para a nossa maturidade, são para o nosso crescimento espiritual. Então, quando você compartilha com alguém, este método é um método em que você pode compartilhar com alguém aquilo que Deus fez na sua vida. E isso pode alcançar o coração de uma pessoa de uma forma poderosíssima, não é? Então você precisa aprender a evangelizar contando um pouquinho da sua história para as pessoas. Quem está comigo, diga graças a Deus. Um outro método que a gente pode usar, que eu acho que a igreja usa também com frequência, é a estratégia de servir os outros. Olha, tem um método de confrontar o pecado de alguém. Tem o método de ser pedagógico, tentar explicar e ensinar alguém aquilo que ele não sabe. Tem o método de poder contar o seu testemunho para alguém que precisa ouvir o que Jesus fez na sua vida. Mas tem também esse método importante que é uma estratégia de servir os outros. Sabe aquela pessoa que você não pode abrir a boca perto dela e falar que está precisando de alguma coisa porque ela quer sempre te ajudar? Sabe aquela pessoa que corre atrás quando fica sabendo de alguma coisa que aconteceu no bairro, na casa de alguém, e ele liga para um, liga para outro, põe no grupo do Zap, preciso de uma cama, preciso de um isso, preciso daquilo. Aquela pessoa que tem vontade de servir, não é? De se abnegar em prol do outro, né? Ela coloca ali a necessidade do outro acima da sua necessidade. Irmãos, nós temos muitos exemplos destes na Bíblia, né?
as missões que Paulo e as missões que Pedro e as missões que a igreja desenvolveram em Atos dos Apóstolos, muitas delas foram executáveis porque homens e mulheres toparam viver o evangelho a serviço de outrem, viver o evangelho praticando boas ações, praticando de alguma forma, algo que pudesse fazer com que as pessoas se aproximassem. Então o apóstolo Paulo teve exemplos, mas eu peguei aqui mais ou menos a estratégia de Dorcas, Tabita. E quando os discípulos, inclusive, ficaram sabendo sua morte, foram avisar a Pedro. Por quê? Porque diz a Bíblia que essa mulher, essa pessoa, ela ajudou demais os discípulos, ajudou demais a igreja, ajudava demais os apóstolos na pregação do evangelho. O seu amor, o seu serviço, a sua abnegação, fez muitas obras sociais. Então chamaram a Pedro, porque essa mulher não podia ir dessa forma. E diz a palavra do Senhor em Atos 9:36, que o Espírito Santo usou o nosso irmão Pedro para trabalhar a ressurreição dessa mulher, porque essa mulher foi uma mulher muito importante no crescimento do cristianismo em época de Atos dos Apóstolos. Então olha que bonito você também poder evangelizar e saber que Deus usa essa forma como uma forma de estratégia para atrair as pessoas ao evangelho. O serviço, fazer o bem para alguém, fazer alguma coisa certa para alguém, ajudar alguém em amor a Cristo, fazer alguma coisa por alguém com interesse de que Cristo seja glorificado através do seu feito. Não é para você postar nas redes sociais e dizer assim: olha, eu sou um bom cristão, hein? Estou fazendo aqui, hein? Manda like para mim. Aí perdeu. Agora, você fazer aquilo pensando assim: eu sou um servo do Senhor. Essa mulher precisa saber, ou esse homem precisa saber que eu sirvo a um Jesus Cristo vivo. E que eu estou fazendo isso porque eu amo Cristo e eu preciso fazer o bem para afugentar o mal da vida dessa pessoa, ou ajudá-la de alguma forma, para que de alguma forma o Espírito Santo tenha pega, o Espírito Santo tenha como, fazer com que aquela pessoa reconheça amor de Deus em nós, através do método do serviço, através do método da gente ministerialmente se desenvolver. Qual habilidade, Qual tipo de habilidade, qual tipo de dom, qual tipo de talento o Espírito Santo pode recorrentemente usar através da sua vida para ser um serviço que abençoe a vida de alguém. Pense nisso. Às vezes você não vai ter que confrontar ninguém, às vezes você não vai ter que ensinar nada a ninguém, às vezes você não vai ter que contar o seu testemunho para ninguém, mas às vezes se você fizer alguma coisa para alguém, você nunca será esquecido. E se em algum momento você puder falar de Cristo, ficará claro que nós somos aqueles que carregam também a toalha e a bacia. Então é o método também que a gente pode usar para evangelizar. E por fim, o último método é o método que sobressaiu a partir da evangelização de Jesus na mulher de Samaria. É o método do convite. Essa mulher vendo Cristo revelado a ela naquele lugar, essa mulher vendo que o Senhor Jesus era o Cristo, porque tudo que ele disse a ela, a forma como ele abordou, a maneira como os dois conversaram e a promessa que Jesus fez a ela, a levaram a crer piamente que ele podia ser o Cristo. E ela então vai agora, audaciosamente, porque se antes ela estava vindo ao poço de Jacó, num horário que não era o horário recomendado, porque ela não queria encontrar com ninguém, ou porque ela teve muitos afazeres pela manhã, nós não vamos especular. Mas o fato é que agora ela entra naquela cidade, naquele arraial, testemunhando a Jesus e convidando as pessoas ali para virem conhecê-lo. Para virem conhecê-lo. Então é óbvio que às vezes quando está tudo preparado na igreja, quando o culto está sendo feito, quando as pessoas estão se voluntariando a fazer o louvor, a receber na porta, a cuidar de tudo aqui, é óbvio que isso também é uma estratégia, uma forma de você fazer o nome do Senhor Jesus chegar no coração de quem precisa. Quer você convidar alguém para vir participar de um culto? Quer você convidar alguém para ir na sua casa em um resgate, em uma conexão?
Você vai lá e convida alguém para participar com você. Você tem uma mesa ali, você pensa em alguém que você gostaria de compartilhar Jesus, tomando ali uma refeição, fazendo uma refeição. Ou seja, esse convite é uma das oportunidades que a gente tem de evangelizar. E muitas vezes a gente deixa passar essas oportunidades, né? A gente não usa muito, às vezes, os recursos que Deus está nos dando e nos incentivando a usar. Mas o desafio continua para a igreja de hoje, a nossa em especial. Como eles vão invocar o nome do Senhor para serem salvos, se a gente não faz nada por isso? Como é que eles crerão se não ouvirem sobre Jesus? Então, amados irmãos, essas estratégias que eu citei, talvez uma delas seja o método que você mais gosta de usar. Talvez você possa intercambiar entre eles. Você não precisa ser também alguém que só confronta. Você pode ser alguém pedagógico também, que queira ensinar alguma coisa para uma nova pessoa convertida, um novo convertido no Senhor, né? Ou alguém que não tem pleno conhecimento da carreira cristã, você possa de repente ser um instrumento do Senhor. O seu testemunho, você precisa dominar o seu testemunho. Não pode ser um testemunho, mas um testemunho, você mostrando como é que foi a sua trajetória de encontro com Jesus e o que aconteceu com você depois disso. Pode ser também através, como nós vimos aqui, o método de servir, foi o último que eu citei, foi o penúltimo que eu citei. Você pode ser uma pessoa abnegada, uma pessoa que se dedica, que se doa, que se oferta, que se expõe a ajudar alguém, muitas vezes até que a gente não conhece. E por fim, através do convite. A grande pergunta que fica é, nessa noite, qual o estilo que você vai usar para fazer com que alguém conheça a Cristo a partir de hoje? Qual é a forma que você quer abordar o pecador que precisa de arrependimento? Qual é a maneira que Deus vai usar você? Não se preocupe com os resultados. Os resultados não são seus, os resultados são de Deus, são do Espírito Santo. A nossa obra é pregar, a nossa obra é falar do amor de Deus. A nossa obra não é convencer ninguém de arrepender dos pecados. E isso pode ser libertador para muitos crentes que não evangelizam. Ficam pensando que a parte da conversão depende do que você vai falar. E a parte da conversão independe muitas vezes daquilo que vamos falar. Depende mais da nossa proatividade em ir de encontro ao pecador. O Espírito Santo está esperando que você haja compaixão em detrimento de quem precisa ser e receber este grande amor de Deus que nós recebemos. Nós cantamos aqui sobre Cristo e a obra do seu nome, o poder do seu nome. Nós estamos vivendo isso aqui na igreja, o poder do nome de Jesus. Você tem vivido isso, o poder do nome de Jesus. Você ora e Deus te ouve nas suas orações por causa do nome de Jesus. Você pede perdão a Deus pelos seus pecados e Deus te perdoa por causa de Jesus. Mas quantas pessoas oram e não são perdoadas? Quantas pessoas oram e não são curadas? Quantas pessoas não viveram e não vivem ainda o poder do nome de Jesus? Porque a gente simplesmente não usou método nenhum. Ficamos ali escondidos no fato de que o pastor que é o pastor, ele tem que evangelizar. O presbítero que é o presbítero, o líder que é o líder, ele que tem que evangelizar. Eu não tenho esse dom. Esse dom não é meu. Eu não tenho resultados com isso. Eu acho que eu não sei fazer. Se você não sabe fazer, hoje nós estamos aprendendo aqui que existem métodos. E cada um dos apóstolos e cada um desses exemplos bíblicos que nós citamos aqui, usaram formas diferentes para alcançar as pessoas. Mas a obra, no final das contas, ela sempre foi feita e continuará a ser feita pelo Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos fazer a nossa parte, e pensar que daqui em diante a igreja presbiteriana renovada precisa cultivar, não o dom, mas a missão do evangelismo. E seja nos pequenos grupos, que eu tenho orado a Deus para que em 2027 nós consigamos avançar, em projetos que conectem os nossos pequenos grupos nos lares, Tenho visto os homens se esforçando, tenho visto os adolescentes se esforçando, os jovens, as mulheres. Então talvez seja a hora, da gente dar um passo à frente, um passo de fé,
nesses projetos de evangelização que temos feito em conjunto, semanalmente, nas casas, na igreja, em outros lugares que às vezes possa acontecer de se reunir essas conexões. Mas o fato é, a igreja está ocupada com a obra da evangelização. Há muito a ser feito. Há muito a ser feito, né? Então essa semana eu tive a oportunidade de abordar algumas pessoas que passam aqui na rua, são vizinhos, conhecidos. E o que eu tenho sentido? As pessoas estão sofrendo, as pessoas têm perdas, as pessoas adoecem, as pessoas sofrem, as pessoas precisam de Cristo. Às vezes passam na porta da nossa igreja várias vezes, para lá, para cá, para lá, para cá, veem eu e você entrando aqui dentro várias vezes, e nunca tiveram, digamos assim, um convite formal, nunca tiveram, às vezes, né, a oportunidade de conhecer alguém aqui que pudesse as trazer para ouvirem a palavra do Senhor. Mas hoje você está ouvindo sobre isto, e eu quero que o Espírito Santo aqueça o seu coração nesse sentido. Nós precisamos transformar, né, mensagens em ações da igreja. Nós vamos transformar cultos em efetivo trabalho da igreja, fora da igreja, né? É uma meta, é um desafio. E isso é a gente pensar de acordo com o que Deus tem para nós. Curve a sua cabeça agora, por favor, vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Peço que o Senhor nos ajude. Cada um de nós aqui, Senhor, que, digamos assim, se enamorou ou ficou mais à vontade com alguns dos métodos que eu citei aqui, o importante é que a sua igreja pratique. Que nós possamos, nesse culto com paixão, refletir se compensa viver uma vida inteira na presença do Senhor e chegar no céu de mãos vazias. Se compensa viver uma vida inteira servindo o Senhor e lá no céu ninguém nos abraçar, agradecendo a nós por termos evangelizado a ele ou a ela. Ó Deus, nós precisamos desenvolver, como o Senhor nos ensinou ao ir atrás daquela mulher na Samaria, correndo os riscos que o Senhor correu. Nós também precisamos correr alguns riscos para que o nome do Senhor chegue em diversos lugares aonde Ele ainda não chegou, em diversas vidas aonde Ele ainda não alcançou. Que o Senhor venha usar cada um de nós aqui com poder, o Senhor venha usar com autoridade, para que nós possamos confrontar quem precisa ser confrontado, a gente possa ensinar quem quer ser ensinado, a gente possa testemunhar com quem precisa ouvir o nosso testemunho, a gente possa também, em nome de Jesus, servir com alegria uns aos outros e, por fim, convidar as pessoas para virem conhecer Jesus, convidarem as pessoas para virem dar um culto ao Senhor, para virem ver o que a igreja faz. Que o Senhor possa nos ajudar, em nome de Jesus, a cumprir o nosso propósito, para que mais pessoas possam invocar o nome do Senhor e serem salvos junto conosco. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Maravilha. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão.